Oi pessoal, tudo bem? Para quem assistiu outro vídeo e viu que o áudio estava uma porcaria, eu estava com sérias intenções de o próximo vídeo ser um vídeo incrível com um áudio maravilhoso, mas como vocês podem perceber, continua péssimo porque eu comprei esse microfone aqui, inclusive não gravei mais nada porque eu estava esperando o microfone chegar e chegou agora há pouco, mas ele aparentemente não funciona. Péssimo, eu não sei mexer também, mas assim, pelo manual que eu li, tá tudo certo, só faltou mesmo ele funcionar. Mas, enfim, vou continuar usando aqui e ver se vai fazer alguma diferença. Tô colocando bem perto da boca, mas, enfim. Gente, antes de mais nada, eu queria falar uma coisa. Eu não sei gravar vídeo, eu não sei mexer com microfone, eu não sei editar. Então, eu tô gravando esses vídeos porque eu sou uma pessoa que não conhece nenhuma outra pessoa que goste de literatura, que goste de ler livros. Então, eu sinto falta de falar com alguém a respeito dos livros que eu leio. Então, eu pensei, por que não é? é Gravar vídeos e falar o que eu penso sobre os livros que eu leio. Então, eu queria falar um pouco com vocês a respeito dos últimos livros que eu li, e não foram poucos, mas eu vou falar brevemente, porque também eu não sei falar muito bem, e é sobre isso. Primeiro eu vou falar sobre os livros físicos que eu li, e já vi que o primeiro que está aqui em cima, não foi por acaso, é Torturado. Gente, esse livro, eu tenho uma opinião polêmica sobre ele, porque eu me decepcionei um pouco, eu confesso que eu esperava mais. Não sei, o hype dele é muito grande, tá dando reflexo na capa, porque eu tô de frente com a janela. O hype dele foi muito grande, e assim, não é um livro ruim, mas eu esperava mais, assim, por tudo que é falado sobre esse livro, eu esperava muito mais. Eu achei a história muito boa, sim, me prendeu, inclusive eu li até bem rápido ele, mas eu não sei, eu acho que pra quem já leu, sabe, tem a história da faca lá e tudo, o final, quando falou assim sobre o final, de como ela conseguiu a faca, eu fiquei muito decepcionada mesmo, assim. Eu esperava que tivesse uma outra história, assim, mais incrível, mas assim, achei horrível o final, assim, o desenrolar a respeito da faca, meu Deus, eu não gostei. Eu achei ele também muito produzido, assim, tinha umas coisas que os personagens falavam, assim, que parecia muito montado, muito frase de efeito, não sei. Não amei, gostei, assim, mas não é um livro que eu amei, eu fiquei, assim, bem sem muita vontade de ler os próximos, né, inclusive estavam na minha lista, né, na Amazon, mas aí eu acabei não ficando muito animada para ler os próximos. É um livro bom, assim como aqui, o da Carla Madeira, Tudo é Rio, é um livro que eu gostei, inclusive eu li Tudo é Rio em um único dia, mas, gente, tem umas partes daquele livro que incomodam muito, aquela relação daquele cara que é o marido da tia, pra quem já leu, o marido da tia com aquela sobrinha dela. Caramba, aquilo ali, pra mim, nossa, aquilo ali me incomodou demais. Mas Torturado eu indico, não é um livro ruim, é um livro bom. Mas eu esperava mais porque o hype é muito grande e, não sei, teve algumas coisas que me incomodaram. E é isso. O outro que eu li, inclusive eu falei dele no primeiro vídeo falando sobre livros aqui do canal, foi Drácula. Foi um livro que eu amei, gostei muito, por isso que eu digo que gosto literário é muito relativo. Uns vão amar, outros não, porque como eu disse no outro vídeo, eu sei que tem pessoas que não amam esse livro, inclusive acham ele chato e tedioso. Pra mim funcionou muito bem, eu gostei muito dos personagens, eu fiquei apegada a eles, eu queria que eles conseguissem vencer o Drácula. E é isso, é um livro, pra quem não sabe, aqui nós temos o... já esqueci o nome dele, mas ele vai pra casa do Drácula, ele vai substituindo uma pessoa, porque esse conde quer comprar uma casa em Londres. Então ele é advogado e ele vai fazer esse meio de campo aí. Só que quando ele chega lá na casa dele, ele começa a perceber que esse cara é muito do esquisito. E aí ele acaba acontecendo um negócio ali com ele, e aí ele tem uma noiva com quem ele troca cartas, que é a Mina. E aí a Mina começa a achar super estranho, porque era pra ele ter voltado uma semana, ele não voltou, e aí ficou. E aí ela acaba recebendo uma carta de uma pessoa dando a notícia desse noivo dela, né? E aí é isso.
começam a acontecer coisas muito estranhas, assim, em todos os lugares. E aí um médico, que é o Van Helsing, que eu não sabia que esse personagem tinha saído daqui dessa história, mas saiu e eu amei descobrir isso. O Van Helsing é um cara muito inteligente, assim, muito perspicaz, e ele acaba percebendo que algo de errado não está certo. Então ele começa uma investigação ali, e aí é isso. Não vou contar mais, senão acaba estragando a experiência de quem ainda não leu. O próximo livro é uma grandíssima porcaria. Gente, esse é o pior livro que eu li em 2025, sem sombra de dúvidas. Esse livro, ele é simplesmente abominável. E é A Era do Ressentimento, do Pondé. O Pondé é um cara... Eu não gosto do Pondé, assim, eu nunca fui muito com a cara dele. Eu não concordo com as coisas que ele... com a maioria das coisas que ele fala. Mas aí eu fico com receio de ficar, entre aspas, julgando a pessoa sem conhecer. Então, eu gosto muito do Leandro Carnal. Já li alguns livros dele, gosto muito dele, me identifico muito com as coisas que ele fala. Portanto, eu fui atrás de algum livro do Pondé para que eu pudesse ter alguma base, assim, vai que eu não estava gostando dele só pelas coisas que ele falava, mas que talvez nos livros que ele escreveu eu conseguisse me identificar. Como eu estava errada. Gente, esse livro... Olha, eu não sei se tudo que tá aqui é o que ele realmente pensa, porque se for, meu Deus, misericórdia. Aqui ele vai falar que qualquer coisa que você pense, o que você defenda e imagina. Se você é antirracista é porque você é ressentido. Se você é feminista é porque você é feia e mal amada. Se você é uma mulher que não quer ter filhos é porque você ainda não arrumou um homem que lhe dê um jeito. Se você é gay é porque você está querendo chamar atenção. Então, assim, tudo isso aqui, ó. Aqui um livro de poucas páginas. Que esse livro me estressou, me irritou num grau como eu nunca pensei que um livro pudesse conseguir fazer isso. Mas esse daqui fez. Que livro horrível, sabe? Fala contra a democracia, fala que a democracia vai acabar com o mundo com tantos direitos que as pessoas têm, ele vai contra os direitos humanos. Uma aberração. Esse livro aqui eu não indico pra ninguém, eu comprei em um sebo, foi R$20 e foi os R$20 mais mal gasto da minha vida. E o outro livro que eu li também foi Um Perfeito Cavalheiro, da Julia Quinn, né, da série dos Bridgerton. Esse daqui é o livro 3, que conta a história do Anthony. Do Anthony? Não, do Benedict. Tô confundindo. Benedict. Que é, assim, um dos personagens que eu mais gosto na série. Eu nunca li nenhum outro livro da série. Eu queria muito ler esse daqui, porque eu sei que a próxima temporada vai ser contando a história do Benedict, e eu gostaria muito de ter sabido da história antes, então eu fui atrás, comprei esse livro aqui e li. Eu gostei muito. Gente, não é um livro assim, meu Deus, um livro grandioso que vai mudar a sua vida, mas é um ótimo passatempo para quem gosta de romance romântico. É um livro muito bom. Eu amei conhecer. Tem gente cheia de clichês, cheio de coisas que só vão acontecer mesmo no cinema ou na literatura, que na vida real são impossíveis de acontecer. Mas eu gostei, foi um excelente passatempo, né? E aqui o Anthony, ele acaba conhecendo uma mulher misteriosa em um baile de máscaras que a família dele tá dando. E aí ele conhece essa mulher, mas ele não consegue ver o rosto dela, mas ele fica encantado, assim, por ela. Eles começam a conversar, e aí em algum momento eles vão trocar um beijo. E aí essa mulher, simplesmente quando dá meia-noite, ela sai fugida do baile. E aí ele sai correndo atrás dela, só que aí ela entra numa carruagem e vai embora. E aí ele não consegue mais ter notícia dela, ele vai em vários bailes para saber onde que ela tá, se ele consegue identificar ela pela voz ou por alguma coisa, mas ele simplesmente não encontra essa mulher. E aí a gente, paralelo a isso, vai conhecendo quem é essa mulher misteriosa, como foi a vida dela, de quem que ela é filha, enfim, a história é incrível, eu amei. Já quero ler os próximos. Inclusive, já comprei até o e-book que conta a história da Francesca, que é também uma das minhas personagens favoritas da série. E aí, eu li esse daqui, do Orphan Pamuk, O Neve. É um livro bem grande e, gente, não é uma leitura muito fácil, não é uma leitura muito fluida.
mas é um livro muito bom, sim, mas você vai exigir um pouco de paciência do leitor, porque acho que o autor não estava com muita pressa assim de contar a história e ele foi contando como ele achou que deveria. Aqui nós temos a história do K, que é um cara que ele é estrangeiro, ele é turco, mas ele mora na Alemanha. E aí, por algum motivo, ele volta para a Turquia porque está acontecendo uma série de coisas lá, que eu não vou falar o nome aqui, que despertam nele essa vontade de voltar e investigar essas coisas que estão acontecendo. E aí a gente vai acompanhar esse retorno dele para o passado dele, e aí ele vai encontrando pessoas que ele conhecia na infância dele ou na adolescência. E aí a gente vai descobrindo junto com ele por que essas coisas estranhas estão acontecendo e a gente vai entrando nesse mundo político da Turquia, onde as coisas funcionam de uma maneira que, assim, para nós brasileiros é absurdo, né? A forma como as mulheres se vestem, como as mulheres são vistas, até como os próprios homens se enxergam como pessoa. É um livro muito bom, mas, de novo, não é um livro com uma história muito fluida, que você vai ler rapidão, não é. E também não é um livro pequeno, como vocês estão vendo, eu acho que ele tem mais de 500 páginas. Mas é um livro muito bom. Se você gosta desse tipo de história, descobrir um pouco sobre a cultura de outros países e descobrir como funciona a política por lá, é um livro que eu indico muito mesmo. Agora eu vou falar sobre os livros que eu li no Kindle. Peguei um papel aqui onde eu anotei os outros livros que eu li no Kindle. Então, eu li O Cochiço, como eu falei também no outro vídeo, para quem assistiu. Foi um livro assim que eu amei demais. Amei muito. E eu acho que no outro vídeo eu falei mais sobre ele. Então, assim, vou falar brevemente. Aqui nós temos a história de um cara que tem muita vontade de enriquecer. Então, ele vai fazer de absolutamente tudo, passar por cima de quem quer que seja, para ele conseguir o objetivo dele, que é ficar rico. E aí, paralelo a isso, nós temos vários outros personagens. Por quê? Porque esse cara, de alguma maneira, ele vai conseguir algum dinheiro, ele vai abrir um cortiço, e aí nesse cortiço é onde vão morar as pessoas com quem a gente mais vai se deparar no livro, né? Paralelo à história desse cara, nós vamos conhecer outras pessoas que são, assim, muito interessantes. Todas as pessoas, todos os personagens desse livro eu gostei. Eu fiquei curiosa para saber o que iria acontecer, eu me importei com eles. Então, assim, livro nacional excelente, eu amei demais esse livro. O outro livro que eu li também no Kindle foi O Monique se Liberta, do Edouard Louis. Eu nunca tinha lido nada do Edouard Louis. E eu sempre ouvi falar muito dele. Eu sei que ele é extremamente famoso, mas eu nunca tinha lido nada. E aí eu li Monique se Liberta e, gente, eu amei. Aí você, sabe quando você entende, assim, por que o cara tem todo nessa aura de, meu Deus, esse cara é o máximo, realmente. Aqui ele vai falar, eu acho que para quem não sabe, o Edouard Louis faz um tipo de autoficção, eu acho que é assim que chama. Ele fala aqui nesse livro sobre a mãe dele. A mãe dele está passando por um relacionamento abusivo, violento. Então, aqui ele vai nos contar, de acordo com a visão dele, óbvio que eu acho que se fosse contado por ela, provavelmente a história seria totalmente diferente. Mas aí ele vai falar sobre essa mãe que está presa nesse relacionamento e aí ela vai de alguma forma tentar se libertar desse cara que é abusivo. Então a gente vai acompanhar nesse livro a história dela sendo libertada, né, desse relacionamento tóxico. E é muito bonito de ver, assim, eu acho que se ela tivesse contado seria de uma outra forma totalmente diferente. Mas mesmo assim eu gostei muito porque eu achei bonito a forma como ele conta, a forma como ele enxerga a mãe dele. Eu achei um livro muito honesto, muito sincero, assim, sabe? Então foi um livro que eu realmente gostei muito mesmo. Outro livro que eu li recentemente foi A Vila Sapo. É um livro de contos do José Faleiro. Eu nunca tinha lido nada do José Faleiro, eu acabei conhecendo ele em 2025. E, assim, eu gostei muito dos contos, eu achei, assim, as histórias muito, muito urbanas, assim, muito da cidade mesmo, muito da periferia, contando histórias de pessoas
pobres, periféricas, pretas, que passam por situações assim, né? Mas ao mesmo tempo a gente tá dentro da mente dessas pessoas, ele faz de alguma forma a gente tá dentro da cabeça dessas pessoas e perceber como elas enxergam o mundo e elas se perceberem como pessoas pobres e periféricas, como elas são vistas por outras pessoas. Foram contos assim que eu gostei muito, eu tive um preferido que foi o último, que chama Um Otário com Sorte. Foi o último conto do livro, foi o que eu mais gostei. Um Otário com Sorte, que chama. Sensacional, muito, muito, muito bom. Já comprei outro livro dele, que foi Os Supridores, que eu quero muito ler também esse ano, porque eu gostei muito mesmo da obra dele. Outro livro que esse eu escutei o audiobook, eu não sou muito do audiobook, eu não gosto, eu prefiro ler o livro. Mas eu tava querendo muito ler esse livro e ele só tava disponível em audiobook, então eu fui lá escutar. E assim, é o livro Amora. Gente, eu não gostei. Eu não gostei desse livro. Eu sei que muita gente ama, é um livro favorito, mas eu não gostei. Eu achei ele deveras dramático, para usar aqui uma palavra para combinar com a escrita da autora. Eu achei ele muito dramático. Eu achei que a autora usa muitas palavras rebuscadas para pessoas comuns, sabe? Ela tá contando história de mulheres, basicamente história de mulheres se descobrindo como mulher, descobrindo sua sexualidade. Então, por isso, eu acho a leitura muito válida. Mas eu achei muito dramático, assim, muito, sabe? Ai, meu Deus, tem umas coisas, assim, que eu ficava revirando os olhos, porque eu achei chato. Acho que ela usa muitas palavras bonitas, assim, enfeita muito. Não gostei, esperava mais, assim, também pela fama. Mas é isso. E é isso, gente. Tiveram mais livros que eu li, mas assim, eu quis falar mais sobre esses, porque também eu não quero que fique um vídeo muito grande mesmo, porque parece que o áudio continua uma porcaria. Então é isso. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Cogite a possibilidade de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. Eu tô começando aqui com essa história de canal, não sei fazer isso, mas eu quero fazer porque eu quero falar dos livros, eu quero que as pessoas cheguem a mais pessoas, a literatura. Então eu acho que quanto mais gente falando de livro, melhor. Não sei falar muito bem, não sei falar bonito, só sei falar assim. Muito obrigada para você que assistiu e até a próxima. Tchau!